Curitiba tem a imagem do paraíso na terra. Pam, param, pa, 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 pam, param, pa, 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 pam, param, pa, pa, pam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pam. Bom dia, gente! Estamos começando com o Fala Curitiba. Aqui é a mistura de conversa com cultura, entretenimento e o melhor. Tudo envolvendo a nossa querida capital, que é Curitiba. E meu nome é Valesca Macedo, e é nessa alegria que eu tô na companhia do Leandro Bernardi, Oi, Valesca. Oi, bom dia a todos. Luiz Felipe. Bom dia, pessoal. E no episódio de hoje ele se chama Podcast Investigativo. E é porque hoje nós vamos ter uma conversa bem legal com uma personalidade aqui de Curitiba que manja muito de jornalismo. E não é só isso, ela ganhou prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio ESSO. É professora da Universidade Positivo de Jornalismo e atualmente é diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E sem muito mistério, o nome dela é Kátia Brembati. E aí, Kátia, obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem? Olá, pessoal. Muito legal falar sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade, mesmo a sociedade muitas vezes não percebendo a importância desse assunto. Obrigada pelo espaço. Imagina, Kátia. Conta pra gente, então, vamos começar. Como que foi essa sua escolha de entrar para o jornalismo? Você sempre quis seguir essa carreira ou já pensou em outra área? Eu só consigo me ver como jornalista. Minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse administradora de empresas, né, empresária. Meu padrasto queria que eu fosse advogada. Advogada eu não seria, talvez, mas eu gosto muito da área do direito. Mas eu sempre me vi, desde 15 anos de idade, com o jornalismo. Eu gosto de contar histórias das pessoas, eu gosto de fazer parte do dia a dia das pessoas, eu gosto de me sentir inserida na sociedade. Então, eu só consigo me ver como jornalista. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que acompanham o Fala Curitiba. O meu nome é Leandro Bernardi e eu queria saber quando você começou a se reconhecer como jornalista. Depois que você se formou, como que foi essa transição de deixar de ser uma mera estagiária por aí para chegar em ambientes e se apresentar como a Kátia Brembati, jornalista? Legal isso, né? Comigo aconteceu uma situação que no primeiro mês do curso eu me candidatei para um projeto de extensão e eu fiz a minha primeira entrevista e era com um jornalista e ao final da entrevista ele falou assim, gostei de você, não quer trabalhar comigo? Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi um pouquinho diferente do que acontece com a maior parte dos estudantes, porque já desde o primeiro ano, do primeiro mês do curso, eu já comecei a fazer algumas coisas com uma cara mais profissional, assim, claro, com o suporte de outros profissionais me ajudando, né? Mas eu publiquei reportagens em jornal já no primeiro ano do curso, né? Então, tem essa questão, né, de você se apresentar, de você assumir os desafios e tá começando e cometer alguns erros, mas ter alguém que te oriente, né, te diga, vai por aqui, vai por ali, né? Eu posso dizer que eu comecei a me sentir jornalista mesmo, de verdade, assim, no ano 2000, ou seja, já faz 2 décadas, quando eu comecei a trabalhar num jornal diário, né? Então, eu chegava no jornal, não tinha nada, não tinha nenhuma linha escrita, saía do jornal com uma página inteira, né? Entrevistava o prefeito, eu cobria a Câmara Municipal, eu acompanhava a Câmara Municipal, né? Como é que eu fui parar lá, né? Eu era do movimento estudantil e estavam precisando de alguém para cobrir férias e pediram indicação e uma das repórteres falou assim, tem uma estudante de jornalismo que está na Câmara lá todo dia, pelo menos ela sabe o nome dos vereadores, chama ela para um teste e tal, né? E foi assim que eu comecei. Então, eu comecei com me senti jornalista, portanto, de verdade, assim, no ano 2000, e era muito engraçado, porque até hoje a minha mãe, né, minha mãe não é jornalista, ela acha tudo muito legal, assim, né? Então, ela contava
para as vizinhas, né? Ai, minha filha entrevistou o prefeito hoje. Tipo, eu falava com o prefeito, tipo, quase todo dia, né? Porque era o meu trabalho. Mas ela achava isso muito legal e tal. Então, foi mais ou menos esse o meu início, assim. Bom dia, Kátia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Kátia, eu queria te perguntar. Eu acredito que você entrou para o jornalismo com um propósito, do mesmo jeito que todo mundo entra para qualquer profissão. Qual que era o seu maior propósito? Eu não sabia exatamente muito bem o que fazia um jornalista, né? Aliás, isso é bem comum, né? A gente tem uma ideia estereotipada de todas as profissões, né? Então, sei lá, alguém quer fazer psicologia, quer fazer enfermagem, quer fazer nutrição, sei lá, a pessoa não chega na profissão já sabendo, no curso, na graduação, já sabendo tudo o que vai enfrentar, né? Esses dias eu entrevistei uma mulher que ela trabalha com contatos com armadores de navios, né? Ela falou assim: eu fui para o comércio exterior achando que eu ia viajar o mundo e não que eu ia ficar falando sobre cargas, né? E é isso, a gente entra para cursar, fazer uma faculdade, né? Sem conhecer muito bem os detalhes daquela graduação. Foi o que aconteceu comigo, assim. Eu me lembro que eu queria fazer jornalismo porque eu gostava muito de escrever, e eu não era muito criativa, assim, né? Então eu falava que eu preferia escrever sobre questões da vida real, que eu não precisasse inventar nada, né? E eu gostava de falar de questões sociais, né? Da questão da desigualdade e tal. Então essa foi a minha primeira motivação, digamos assim, para eu ir para o jornalismo. Mas eu fui descobrir o que faz um jornalista, quais são as principais formas de atuação. Por exemplo, eu entrei no curso de jornalismo sem saber o que era a Folha de São Paulo, por exemplo, que é um dos principais jornais do Brasil, né? Eu fui conhecer no curso de jornalismo. Então, esse processo também é bem comum, né? Kátia, você falou um pouquinho de como você começou, de como era, mas eu queria saber qual é o seu propósito hoje, assim, além de propagar notícias falsas, atacar o presidente, esconder toda a verdade do povo brasileiro, que é o que todo jornalista faz, né? Pois é, né? A gente precisa ficar se justificando o tempo inteiro, né? Então, eu já passei por muitas situações como essa que você menciona, né? E eu ouço muito isso dos alunos, que os alunos são atacados no grupo da família, na festa do Natal. Eu até brinquei essa semana que quando eu entro num Uber, eu fico pensando quando a pessoa me pergunta o que eu faço da vida, se eu respondo que eu sou jornalista, porque lá vem bomba, né? Eu acho que a gente atualmente está na categoria das pessoas, da escória da sociedade, assim, para muita gente não deveria ser assim, né? Porque o jornalista tem uma função social muito importante, embora a maior parte das pessoas não consiga muitas vezes perceber isso, né? Então, o meu propósito não é difundir informações falsas, não é falar mal de ninguém. Eu não acordo de manhã e digo, vou ferrar a vida de quem hoje, né? Apesar de ser jornalista investigativa, que muitas vezes é associado com denúncias, né? Eu, sem nenhum orgulho, eu posso dizer que eu já mandei um monte de gente para a cadeia, né? Reportagens que eu fiz levaram a investigações que levaram pessoas a serem presas, né? Mas não é isso que me motiva. Muito, muito mais, inclusive nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, eu tenho me preocupado, primeiro, com a formação dos novos jornalistas, né? Tanto que sou professora da universidade, me preocupando com quais são os profissionais que vão entrar no mercado de trabalho daqui para frente, né? Qual a formação deles. E me preocupando com um jornalismo mais construtivo, sabe? Um jornalismo que, a partir da minha reportagem, mude alguma realidade, né? Estabeleça um panorama. Então, vou dar um exemplo bem simples. Assim, eu fiz uma reportagem especial sobre presídios privados. Não existia nenhum dado no Brasil sobre qual era o cenário de presídios privados, quanto custa esse sistema é legal, não é legal. E a partir dessa reportagem, vários estados começaram a analisar qual era o custo do sistema de presídios privados. Surgiram vários artigos científicos
a respeito disso. Então, é esse tipo de jornalismo que eu acho que está me motivando mais ultimamente. No seu ponto de vista, a propagação... Sobre o que a Kátia falou, que ela falou no começo que gostava muito de direito. Eu queria saber se ela se sente uma prestadora de serviços além da informação, quando você ajuda a resolver um crime, assim, a prender alguém. Eu acho que todo jornalista é um prestador de serviço, né? Todo. Às vezes existe até dentro do jornalismo uma categoria chamada jornalismo de serviço. Tem gente que chama de jornalismo cidadão quando ela abarca outros conceitos, como jornalismo de cidadania e tal. Mas o jornalismo de serviço é assim, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, eu tive um dano no meu carro, né? Bati o carro. Quais tipos de novas tecnologias existem para que eu não precise gastar muito dinheiro com o meu carro? Ou eu quero ver um filme essa semana, o que está passando? Quais são as datas de vestibular? O jornalismo, na verdade, esse jornalismo de serviço, né, de preços das coisas, eu quero, sei lá, comprar um presente de Dia dos Namorados, né, que acabou de passar aí, 15 sugestões e onde eu vou encontrar. Isso tudo também é jornalismo, né? Porque é um tipo de serviço para a população, onde eu matriculo meu filho, qual unidade de saúde está vacinando o quê, né? Tudo isso é jornalismo de serviço. Dentro do jornalismo voltado para o direito, assim, o que eu percebi quando eu comecei a atuar nessa área, que foi basicamente faz uns 12 anos, mais ou menos, é a história do juridiquês, né? Que eram decisões, matérias muito técnicas, muito difíceis de serem entendidas pela população, e eu pensei assim, não, peraí, eu posso contribuir com isso de várias formas. Eu posso, nesse sentido que você falou, Leandro, fazer uma denúncia que leve a polícia a investigar uma situação, o Ministério Público a investigar uma situação e leve a uma condenação, ou eu posso dar um serviço sobre cartório, por exemplo, sobre qual o preço justo para eu pagar no cartório se eu vou fazer um determinado serviço lá no cartório, né? Então, eu acho que, inclusive, tem muito espaço para atuação nessa área voltada a traduzir as demandas do dia a dia para o cidadão, sabe? Para a população. E embora eu não seja operadora do direito, ainda não cursei o curso de direito, eu ainda penso nessa possibilidade de cursar o curso de direito para entender um pouquinho mais esse mundo jurídico e dessa forma ajudar ainda mais as pessoas a entenderem os seus direitos, né? E, no seu ponto de vista, a propagação de notícias falsas pode ser algo que vai continuar tendo força com o passar do tempo, ou é um fenômeno que tende a ser superado? Então, esse conteúdo de desinformação, né, a gente evita a expressão notícia falsa ou fake news, embora as pessoas conheçam desse jeito, né? Porque se a notícia não pode ser falsa, se é falsa não pode ser notícia, né? A notícia é baseada num fato, um fato não pode ser falso, né? Então a gente fala de estratégias de desinformação. Desde que o jornalismo é jornalismo, desde que a informação circula entre as pessoas, existem boatos, mentiras, né? E existem pessoas que plantam conteúdos, né? Inventam informações equivocadas de propósito, né? Desinformação, numa linha geral, assim, é isso, é você ou distorcer uma informação que é verdadeira para levar uma interpretação equivocada, ou é você criar um fato que não existe, ou seja, portanto, não é um fato, né? Criar um conteúdo para enganar alguém, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, com o WhatsApp, né? Isso ficou muito mais exacerbado e também muito mais visível. Mas é importante que se diga que já existia antes das redes sociais, né? Só que o modelo era diferente, o formato era diferente, né? O cenário que a gente vive de polarização política e também de um processo de a profissionalização da desinformação. Existem hoje
gabinetes, existem hoje pessoas que acordam, sim, de manhã dizendo que narrativa cruel eu vou criar para prejudicar alguém, né? Com esse processo de desinformação, a gente tem até algumas estratégias para tentar conter isso, vamos chamar aí de vacinas, como agências de checagem, né? A Abrage, que eu faço parte, tem o Comprova, por exemplo, que é uma coalizão que busca desfazer narrativas de desinformação, né? Mas a gente, para ser assim, realista, não muito otimista, para ser realista, para 2022, que é a eleição no ano que vem, eleição presidencial, a gente está prevendo aí uma onda de desinformação, portanto, a gente está se preparando desde já para lidar com essa onda de desinformação que deve surgir em 2022. E você acredita que grandes reportagens do jornalismo investigativo, assim como a sua sobre os diários secretos que venceu um prêmio ESSO, podem surgir depois da pandemia ou até mesmo enquanto ela se desenrola? Porque eu acredito que tem muito ainda a ser exposto e descoberto sobre a condução e o combate da pandemia no Brasil. Então, a gente virou meio monotema, né? A questão da pandemia virou meio que assunto único, né? E há uma justificativa para isso, né? A nossa vida mudou radicalmente a partir de março do ano passado. E a gente não sabe muito bem lidar com isso. É diferente de situações em que a gente teve precedentes e a gente sabe como lidar, né? Então, por exemplo, assim, períodos eleitorais são períodos complicados naturalmente, mas a gente já tem uma expertise, um know-how, para usar essas palavras que são aí do vocabulário, né? Mas a gente já tem uma experiência, que acho que é a palavra mais adequada, para lidar com essas situações tumultuadas, difíceis, né, que são, por exemplo, períodos eleitorais. No caso da pandemia, há uma estimativa de que, pelo menos há 100 anos, a gente não tinha uma realidade parecida com o que a gente está vivendo agora, né? E, né, desde a chamada gripe espanhola, que tem um nome equivocado aí, né? E se a gente não sabe lidar com isso, é natural que o jornalismo tente dar algumas respostas e, portanto, fique meio sobrecarregado de assuntos. Mas há quem visualiza, sim, uma perda na apuração jornalística por causa desse foco. Então, assim, está se fazendo investigação de desvio de recurso público do jeito que se fazia antes? Quais os setores da sociedade deixaram de ser atendidos porque o jornalista não vai mais pessoalmente, né? Por exemplo, boa parte do jornalismo investigativo depende de você ir em comunidades, por exemplo, ir num presídio, né? Há quanto tempo não entra um jornalista dentro de um presídio para saber qual a situação que está acontecendo lá dentro, né? Há bastante tempo. Então, a gente tem, de um lado, uma superprodução com trabalhos maravilhosos, muito bem feitos, e trabalhos do dia a dia também, mas com trabalhos de fôlego investigativo sobre coronavírus, mas a gente tem algumas perdas aí em outras áreas que estão deixando de ser olhadas, né? Acho que é isso. Kátia, você citou a gripe espanhola aí enquanto você estava respondendo aí a última pergunta. Eu acho que o jornalismo ele passou por muitas dificuldades na apuração, no levantamento de dados aí na questão da pandemia da Covid agora. Casos como a queda de sites, retirada de contagem oficial, contagem oficial de mortos, até mesmo os jornais foram forçados a formar um consórcio para conseguir números oficiais. Você acha que esse problema que pode ser corriqueiro em situações como a de agora, pode ser corriqueiro como situações de agora, ou isso depende mais de quem controla o acesso aos dados? Acho que tem cenários. Acho que tem cenários e cenários, assim, né? Então, eu acho que. Agora é achismo mesmo, né? Porque não tem nenhum levantamento claro sobre isso ainda. Me parece que, com a pandemia, a importância dos dados ficou muito mais evidente. Ela já vinha numa tendência de alta há algum tempo, mas ficou muito mais evidente a partir da pandemia. Então, quais são os dados sobre isso? Né? Cadê os dados? Qual é a fonte dos dados?
só tem essa fonte, eu não consigo checar essa informação com mais ninguém, esse é o dono do dado e eu dependo da credibilidade dessa informação para conseguir fazer uma reportagem, né? Então, eu acredito que teve um processo de valorização das informações nessa área de jornalismo de dados que já vinha numa tendência de alta, né? E também de um processo de reflexão de quem são esses donos desses dados, da credibilidade desses dados, de como eu tenho acesso a esses dados, né? Em alguns momentos, em particular, a gente teve dificuldades técnicas. Então, logo no começo da pandemia, quando as pessoas foram para home office em 100%, assim, quase, né? Por exemplo, os funcionários públicos, né? Quem não era da área de saúde, a maior parte foi para home office. Quando você pedia dados via lei de acesso ou alguma informação, a justificativa era de que esses dados eram inacessíveis porque o sujeito estava trabalhando de casa, com o computador de casa, e as informações estavam lá no prédio público, né? A partir da volta dos servidores e de você ir fazendo adaptações, o que aconteceu foi que se buscou ferramentas para acessar esses dados do lugar que você estivesse. Isso tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, porque se você faz isso de um jeito improvisado, você às vezes pode tornar esses dados mais vulneráveis, com mais risco de vazamento, com mais risco de serem adulterados por alguém de fora, por mais risco de sumirem de repente, né? Então, na verdade, a gente está num processo que a gente está tentando entender como lidar com essa questão dos dados, né? O que eu citei só para retomar o início da sua pergunta, da gripe espanhola, né? Tem a ver com dados também, né? Até hoje, veja, 100 anos depois, a gente chama de gripe espanhola, mas há pesquisas, há indícios bem fortes de que a gripe não surgiu na Espanha e nem que a Espanha seja o principal difusor aí, né, propagador da gripe. E por isso que se não é correto você chamar de vírus chinês, né, ou, por exemplo, de variante africana, ou de variante indiana, até mesmo de variante brasileira, né, como a gente tem o caso, e de chamar de um nome que se dê para aquela variante. Por quê? Porque primeiro você precisa investigar a origem para ter certeza se aquela variante surgiu naquele lugar mesmo, ou se ela ficou conhecida a partir daquele lugar, né? E há uma questão de preconceito, né? Então, no começo da pandemia, por exemplo, existia mais preconceito com relação a pessoas asiáticas do que existe agora, né? Mas existia uma correlação. E a gripe espanhola foi uma situação parecida com essa. Existem vários estudos que mostram, e até reportagens muito boas, que mostram que, na verdade, a imprensa da Espanha é que divulgava a situação da gripe com dados mais precisos. Em outros países, por causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial, você não divulgava informações sobre a gripe, porque aquilo poderia ser uma vulnerabilidade em situação de segurança, né? E daí passou-se a chamar a gripe como gripe espanhola, quando, na verdade, o que aconteceu é que os dados que foram revelados a partir da situação espanhola, né? Quanto aos dados, eu acho que a internet e os computadores vieram assim para somar, mas eles têm alguns poréns, né? Eles têm alguns empecilhos aí. Pode seguir, Luiz, quanto a esse assunto. Bom, na verdade a gente vai para uma palavrinha com os nossos patrocinadores rapidinho, mas a gente já volta, então não saiam daí que vai ser bem rapidinho. Produtos alimentícios, a confiança do campo para a sua mesa. Associação Cultural Brasil-Holanda, a CBH, mais perto do jovem, divulgando notícias e promovendo experiências internacionais. Armazenagem é no Espaço a Mais, espaço para quem não tem mais espaço. E a gente já voltou com o Fala Curitiba, viu só como foi rapidinho? Então, eu tô aqui com o Leandro e o Luiz, e a gente tá na presença da Kátia Brambati para conversar com a gente.
Então, eu vou retomar a conversa do bloco anterior, só para falar da internet, né? A internet tem uma série de vulnerabilidades, mas eu costumo ver como eu sou otimista, assim, né? Eu acho que o manancial de informações disponíveis é muito melhor, né? Muito maior. Então, a gente pode tirar muitas pautas daí. A gente pode. Tem muita informação que já está na internet, em algum site de governo, por exemplo, escondidinha lá, esperando que algum jornalista olhe para essa informação e encontre uma pauta a partir disso. Então, eu acho que a disponibilidade de dados é muito interessante para o jornalismo. E falando ainda de cenários, como eu mencionei no bloco anterior, como a gente teve situações bem diversas durante a pandemia, né? Por exemplo, foi mencionada a questão do consórcio, né? Por que se criou um consórcio de veículos que divulga todos os dias os números da pandemia? Porque chegou um momento que o Ministério da Saúde disse a gente não vai divulgar mais, né? Como assim não vai divulgar mais, né? A gente precisa dessa informação para monitorar a tendência de aumento, diminuição do número de casos. Diante dessa negativa do Ministério, que logo foi desfeita, né? Eles voltaram atrás, mas naquele intervalo os veículos de comunicação disseram, não, a gente precisa solucionar esse problema, vamos nos unir para solucionar esse problema. Então, acho que tem algumas soluções que surgiram a partir das dificuldades aí. Então, Kátia, a gente vai dar início a uma rodada de perguntas bem rápidas e tem só uma regra principal: ela só pode ser respondida com respostas curtas, com uma ou duas palavras, e só pode pular uma vez. Leandro, é com você. Então, vamos começar, Kátia, perguntas e respostas rápidas. Uma cor. Azul. A vermelha é melhor. Uma música. Aff, Maria. Uma música. Sei lá, Xi. Casa ou apartamento? Casa. Friends ou Grey's Anatomy? Friends, odeio sangue. Meu Deus, quem colocou isso no roteiro? Cachorro ou gato? Cachorro, Bob. Álcool ou gasolina? Álcool. Eu não bebo nenhum dos dois. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos. Filho favorito? Time? São Paulo Futebol Clube. Não, filho favorito. Filho favorito? Não tem isso, gente. Tá louco? Um ex-aluno. O nome disso é sacanagem. Eu tenho 350 filhos, mais ou menos. Um aluno em atividade, então. Ah, tá, né? Sei. Vocês querem me deixar mal, isso sim. Um programa de TV, então. Eu gosto muito do Fantástico. Um jornalista. José Carlos Fernandes. Agora atenção nessa. Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé ou Leandro Carnal? Leandro Carnal. Aí sim, Leandro. Bom nome. Área preferida de atuação no jornalismo? Jornalismo investigativo. Uma qualidade sua? Eu sou chata, eu acho que chata é uma qualidade. Um defeito? Eu sou chata. Mais um defeito? Mais um defeito? Eu sou enrolada. Mais 6 defeitos? Não, tô brincando. Eu posso listar, viu? Não, tô brincando. E agora, quem faz mais pelo Brasil? A diretora da Abrage ou quem dirige a República? A diretora da Abrage, não tenho a menor dúvida. E essa foi Kátia Brembati, senhoras e senhores. E hoje a gente conheceu um pouco da história da Kátia Brembati. Muito obrigada pela conversa, Kátia. Foi um prazer conversar com a Kátia. Sempre bem-vinda quando você quiser voltar. Apesar das saias justas, né? Aí, que bom participar com vocês e contem comigo. Obrigado pela conversa, Kátia. O bate-papo foi muito bom e tenho certeza que os nossos ouvintes curtiram bastante também. Contem comigo sempre.
Então a gente fica por aqui, pessoal. Não se esqueçam de dar uma olhada nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal da Rádio Teia, dá o joinha aí e até a próxima.